Bom dia a todos, gente. Hoje é 5 de novembro, seria a minha última manhã aqui em Praga. E já tive nesse castelo aqui à noite, no primeiro dia. E é uma subida bem... um pouco difícil, né? Mas fazemos isso com toda a pressa. Bom, como vocês estão vendo, de dia a cidade de Praga ela começa a se destacar, embora hoje amanheceu com essa névoa, né? E um pouco frio. Bem, gente, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o Castelo de Praga, tá? O Castelo de Praga, essa é só uma partezinha dela. Isso aqui deve ser só 20% do que é o castelo. Ele é considerado o maior castelo do mundo. Simplesmente o maior castelo do mundo, tá? Isso por aquele livro, né, chamado Guinness Book. Ele é um complexo de vários castelos. Mas o que eu queria falar aqui era o seguinte: abaixo está aquela abóbada daquela igreja ali, São Nicolas. Aquela igreja ela é uma obra barroca única na Europa, tá? É considerada o melhor exemplar barroco do continente. E foi ali que esse bairro aqui, na verdade, é o bairro de Malá Strana, ou pequena cidade, né? Ela era na época medieval, era composta por ricos, né? Por pessoas abastadas, geralmente de origem alemã. E do outro lado do rio Moldava, ou no tcheco Vitlava, né? Era parte dos burgueses, né? Aqui era parte dos nobres, do outro lado era parte dos burgueses e do povo. E essa igreja aqui, ela tem uma história interessante. É que foi aqui onde Mozart, ele regeu várias obras de arte aqui, né, nessa igreja de São Nicolas Church. É uma igreja barroca do século XVI. E do outro lado do rio nós temos também outra igreja de São Nicolas também, na Praça Velha. Agora, esta igreja tem uma coisa interessante: a torre dela foi tomada por comunistas no período do sistema comunista aqui em Praga, justamente para observar as embaixadas dos países que estavam aqui próximo, né? Então é bem interessante isso. Então o que temos é o seguinte: nós vamos tentar, né, fazer com que esta seja um dos pontos chaves aqui da cidade, né, da cidade histórica, vamos dizer assim. Então é isso aí, gente. Vamos tentar entrar no castelo Castelo de Praga, considerado o maior castelo do mundo. Passado pela inspeção, nós agora vamos seguir aqui em frente, tá, gente? Bom, eu fiquei feliz porque na primeira noite que eu estive aqui, foi daqui que eu observei a constelação, pela primeira vez, né, a constelação da Ursa Menor, né? Então, nós temos agora o castelo de dia, né? São dos complexos do castelo. O castelo é composto de museus, de templos, de palácios, de igrejas, enfim. E nós temos a torre daquela igreja gótica ali. Essa igreja, na verdade, todo esse complexo aqui é do século XII, tá? Aí nós temos a igreja, uma das catedrais góticas, né? É um dos maiores exemplos góticos de Praga. Talvez seja a igreja mais importante gótica de Praga, né? Então vamos tentar entrar por esses túneis aqui do castelo.
tentar e aí nós temos esse belíssimo templo gótico. Que realmente é fabuloso. Olha, uma coisa interessante, gente. Tem uma história, essa igreja tem uma história, né? Por ser mais antiga que a igreja de Santa Tim, lá da praça principal, lá da Praça Velha, que daqui a pouco vamos lá também, existe uma rivalidade. Essa igreja foi construída primeiro, gótica, e aí veio a seguir, né, a igreja de um bairro, vamos dizer, abastado, bairro nobre, enfim. E aí veio a igreja de Tim, lá da Praça Velha, que também se destaca muito pelas suas torres. E ela foi construída para rivalizar com essa. E o interessante é que a igreja de Tim, lá onde a gente vai visitar depois, ela acabou sendo dominada pelos hussitas, né, por Hus. Depois que Hus morreu, né, foi queimado, foi um reformador, né, outros reformadores hussitas, chamados de hussitas, foram lá e dominaram aquela parte da cidade de Praga. Essa parte aqui nem tanto, mas a parte da cidade de Praga ela foi, de certo modo, dominada pelos hussitas. Claro que os católicos depois reconquistaram, mas a igreja de Tim, igreja de Santo Nicolas, da Praça de Velha de Praga, ela na verdade foi dominada pelos hussitas por algumas décadas, né? Ainda hoje a igreja de São Nicolas, ela ainda é uma igreja hussita. Então, as ruelas aqui deste castelo, ela possui não só essas ruelas, como também casarios, né, todo esse complexo. Por isso que ela é considerada o maior castelo do mundo, pelo fato de comportar, de alojar todo esse hall de monumentos e de uma pequena cidade, né? Na verdade, esse castelo é uma pequena cidade, né? Então, coisa interessante. Existem duas Pragas, a Praga no passado, a Praga medieval burguesa, que é essa aqui, burguesa não, a Praga medieval monarca, né, rica, e a parte burguesa lá de baixo, que eram os comerciantes, né, também muito bonito. E vamos ver o que tem por aqui, ainda no domínio do castelo. O macete da gente fazer mochilão e saber onde estão os pontos principais é onde há aglomeração turística, né? Então a gente sabe que tem algum ponto de interesse, porém a gente tem que identificar, né, o porquê que as pessoas estão vendo, né? Então a gente tenta ler qual é o objetivo disso. E realmente o aspecto aqui é sensacional. Aqui ainda continua todo o complexo do Castelo de Praga, destacando aqui a igreja gótica de São Vítor, né? Uma igreja do século XIII, né? Embora todo o complexo do castelo foi construído a partir desse século. E desse lado nós temos o castelo, a igreja de São Jorge, né? Então vocês podem ver que é muito forte a presença católica aqui, tanto é que os reformadores foi trabalhoso, né, tentar fazer mudança aqui de reforma na Tchequia, né. Vamos adentrar, conhecer um pouco da história aí dessa igreja aí, tá? Bem, aqui seria o perfil da igreja de Santo Jorge, do ponto mais alto da cidade de Praga, ainda fazendo parte do complexo do Castelo de Praga, tá, gente? Então, esta igreja que eu dei uma entrada e vi, é simples assim. Ela é antiga, mas ela é simples em relação às igrejas góticas, em relação às igrejas
igreja barroca de Santo Nicolas ali na Malström. Bom dia a todos. Nós vamos encerrar essa última manhã aqui em Praga. Estamos aqui na Monte, aqui na Castelo de Praga, né? Estamos saindo agora dele. Vamos dar uma descida aqui bem brusca. E só para lembrar que Praga, o Castelo de Praga, ela tem toda essa imponência por ser considerado o maior castelo do mundo, tá? E por esse fato, ela é muito visitada. Ela está no ponto mais alto da cidade, a cidade velha, que é chamada de Malá-Strana, né? É onde tem, além o complexo, a igreja, o castelo todo, ele congrega igrejas, congrega palácios, né? E o que destaca nela aqui é justamente a igreja de São Vítor, né? Ela é uma igreja gótica do século XIV, 13, 14, por ali. E interessante, gente, que esse bairro, esse lado mais alto aqui, ele, na época medieval, ele foi muito dominado por pessoas nobres, né, pelo alto clero, enfim. Enfim, então, existia uma rivalidade entre esse lado aqui da cidade velha mais alta e a parte lá de trás da cidade velha, que é depois do rio Morávia, né? Então a gente vai descer o castelo agora. Em destaque aqui atrás nós temos as muralhas, as grandes muralhas do castelo, que ela, assim que você chega em Praga, ela já chama atenção de longe, né? E realmente é um dos cartões postais de toda a cidade de Praga, né? Então, vale lembrar que foi aqui em Praga que houve a revolta, a Guerra dos Hussitas, né? Todo mundo sabe que John Hus, ele foi um pré-reformador, considerado um reformador, né? E diferentemente dos outros pré-reformadores, o Hus, ele profetizou, né, que viria 100 anos depois um reformador que iria revolucionar tudo, iria transformar toda esta ordem, né, política, social e econômica da igreja. E foi o que aconteceu quando Lutero apareceu no século XV, século XVI. Então, aqui eu posso considerar aqui 4 pontos importantes em Praga, além do castelo, né? Também a Praça Velha, que vamos lá, onde tem a Torre do Relógio, a Catedral de Santa Tim, né? O bairro Judeus, né, que tem sinagogas muito antigas e belíssimas ali também, né? E, claro, a igreja de São Nicolas, né? Não é pelo fato de ser uma igreja católica, mas pelo fato da história que ela tem junto à obra barroca aqui no continente. Ela é considerada uma das obras-primas do barroco em todo o continente europeu. Então, gente, esse monumento geralmente paga a entrada em coroas, né? Geralmente está em torno de 60 coroas, que dá em torno de mais ou menos 2 euros, ou em real, hoje seria mais ou menos 8 reais, né? Então, é irrisório o valor que tem para se entrar numa história dessa, né? Quando que eu virei aqui, não sei mais. Então a gente vai agora para o Volksstadt Palácio, Palácio de Van Desk, né? Enfim, não sei nem falar. Nós vamos para lá porque esse palácio foi sede também do rei Hussita. O único rei Hussita que houve aqui em Praga. Isso é interessante.